Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Bom, continuamos aqui estudando o Midrash disse, ok? Nós vamos falar muito rápido sobre dois juízes, ok? Que é o sexto juiz Tola e o sétimo juiz Iaí, ou seja, Jaí, ok? Vamos comentar rapidamente sobre eles e a gente vai entrando na leitura. Nós estamos na página 78, ok? E a gente vai até aí um pouco mais para frente, beleza? Então, vambora, vem com a gente. O sexto juiz Tola. O sofete que conduziu Beni Israel após a morte de Avimele foi Tola. Não sabemos muito sobre ele, só que ele era da tribo, Shevet Isaká, da tribo Isaká, uma tribo sábia, cujos membros eram Talmidei Chacham, estudioso da Torá, os sábios da Torá, né? Beni Israel se beneficiaram de seu sábio julgamento. Ele cuidou para que as leis da Torá fossem cumpridas e toda fosse tratada com justiça. E ele foi sofete por 23 anos. Bom, nós não temos muito a falar, nem ele, nem a Bíblia, nem mesmo o Talmud, nós temos uma quantidade de informação sobre esse juiz Tola. O que nós podemos ter, o que nós temos as informações é que ele foi lumiado, ok? E no seu período não houve assim guerra, não houve batalha, não houve assim um império dos filisteus, os amons, para invadir a terra de Israel. Parece o que nós temos é que quando ele fala, ele ensinou Israel a caminhar no caminho certo, e quando Israel entrou no caminho certo, parece que nada aconteceu, simplesmente, ok? Isso aqui é um comentário meu para nós entender que, então a gente tem aqui, esse juiz não fez nada. Não é que ele não fez nada, é que Beni Israel estudou Torá, se concentrou na Torá e fez aquilo que Deus queria. Qual foi o resultado? Não teve guerra, não teve invasão, ok? Isso aqui é para nós aprender muito mais. Bom, o sétimo juiz, e aí que é chamado Jaí, vamos falar um pouquinho sobre ele. Após a morte de Tola, da tribo da Tola, Jaí, da tribo de Manasé, foi apontado como sofete. O Passuque também não nos diz muito sobre ele, ok? Passuque, os versículos bíblicos não falam muito sobre ele. Ele era rico e abençoado com uma família numerosa, 30 filhos e muitas esposas. Cada filho podia se dar o luxo de montar em um burro elegante, né? E possuir sua própria aldeia. Quando Jaí viveu, Beni Israel não serviu a ídolos. Jaí também os protegeu de todos os ataques inimigos. Bom, então a gente tem aqui dois juízes, o sexto e o sétimo, que não teve muito problema, não há muito o que falar sobre ele. Por quê? Porque Beni Israel cumpriu Torá. No período desses homens, eles foram juízes. Então Beni Israel não deu-se adoração a outros deuses. Nós estamos falando aproximadamente de 45 anos, um período de 45 anos sem idolatria, vivendo em paz. Quando os inimigos vieram, Jaí os combatia e era vencido rapidamente. Mas tudo isso por causa do estudo da Torá. Então Beni Israel se concentrou no estudo da Torá. O que aconteceu após a morte de Jaí? Essa altura você já sabe a triste continuação. Após a morte de Jaí, Beni Israel
foram atraídos para servir aos deuses das nações ao seu redor. Naquela época, eles adoravam 7 deuses diferentes: o deus Baal, o deus Asteroide, o deus Arran, o deus de Sidom, o deus de Moabe, o deus de Amon, o deus dos Pelistim, que é os filisteus. Até Beni Israel serviu Axé junto com outros deuses. Agora eles pioraram, eles decidiram de servir Axé por completo. Eles adoravam apenas os deuses. Não que eles realmente acreditavam nesses deuses, mas os seus Sarará, seu lado mal, diziam para ele agir como os não-judeus. E era muito mais fácil ouvir os deuses do que os mandamentos da Torá. Os deuses permitiam que uma pessoa se casasse com quem quisesse, até o parente mais próximo. Eles também permitiam que eles comessem o que gostassem. Os primeiros a começar a servir os ídolos foram as 2 meia-tribos que viviam ao lado leste do Jordão. Eles estavam longe do resto de Beni Israel, cercado por nação não judia. Então eles imitavam seus caminhos. Como punição, Axé enviou 2 das nações cujos seus deuses serviam, os Pelistim, os filisteus, os Amon, para lutarem contra as 2 tribos e meia. E os 18 anos seguintes, os judeus que serviam do outro lado leste do Jordão sofreram com seus ataques. E quando isso, até os judeus que moravam em Eretz Israel começaram a servir os ídolos. Axé, portanto, permitiu que Amon entrasse em Eretz Israel e os amonitas reunissem o seu exército para a batalha. E eles queriam conquistar Eretz Israel. Isso seria insuportável. De repente, Beni Israel se lembrou de quem poderia ajudá-lo. Eles clamaram a Axé. Certamente ele os resgataria desse problema, como sempre havia feito antes. Uma parábola. Vamos ler uma parábola. A rainha rebelde. O rei estava triste. Sua esposa, a rainha, ignorava completamente. Ela nunca falava com ele, nunca olhou para ele. Ela estava preocupada com os outros assuntos que pareciam mais importantes para ela. O que o rei poderia fazer para que ele restaurasse a atenção dela? Ele teve uma ideia. A próxima vez que a rainha for passear, ela foi atacada por uma gangue de homens selvagens. Ela não fazia ideia do que, na verdade, o rei havia contratado esses homens para assustá-la. De fato, a rainha estava assustada e a vida dela estava em perigo. E a rainha chorou em voz alta: "Meu senhor, meu rei, me ajude." A chave dessa parábola. Esse é o machal fácil. Machal é parábola. Ok, pô. É uma parábola. O rei é Axé e a rainha é a nação judaica. Quando Axé viu que Beni Israel ignorava, ele enviou seus vizinhos não judeus para oprimi-los. Quando Beni Israel for atacado pelo Amonim, eles clamaram a Axé para salvar. Eles admitiram: fizemos mal ao deixar Axé e servir aos outros deuses. No entanto, e quando eles se aproximavam de Axé, eles continuavam servindo a ídolo. A parte principal de Chuvá, eles estavam faltando. Eles eram parecidos com alguém que durante o Vitui, a confissão dos pecados, e o Anquipu diz: Axé, eu falei Lachonará, por favor me perdoa. Ao mesmo tempo ela fala Lachonará com aquele que está ao seu lado
na sinagoga. Isso aqui é uma comparação, pessoal. Deixa eu dar aqui uma explicação. Ou seja, aqui está dizendo que quando os Bene Israel vinham a Axé pedir perdão, fazer teshuvá, eles não faziam uma teshuvá completa. Eles sempre estavam prontamente para fazer outro pecado. E aqui é citado a confissão em Yom Kippur, né? É o dia do perdão, onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Então Bene Israel dizia: eu fiz na chorará, Deus, por favor, me perdoa. Mas ao mesmo tempo ele fala para o seu lado, que está na sinagoga, fala mal de alguém, fala na chorará. Então por isso que não adiantava muito. Axé respondia ao Bene Israel: veja quantas vezes eu já salvei, e cada vez vocês deveriam ter ficado mais agradecidos. Em vez disso, vocês voltaram aos ídolos de novo e de novo. E de novo. Agora vão e clamam aos seus deuses, a quem vocês servem. Deixam-nos ajudá-lo com seus problemas. Bene Israel implorou a Axé: por favor, salva-nos. Estamos prontos para sofrer qualquer castigo por sua mão, seja de fome e de doença, mas não podemos suportar a opressão dos nossos inimigos. Bene Israel perceberam que eles deveriam fazer mais teshuvá. Seria para Axé ter misericórdia. Então eles desistiram de todos os cultos a ídolo. Isso para que Axé estava esperando. Axé sofria junto com Bene Israel o tempo todo que for oprimido. Ele era como um pai que sente a dor o tempo todo de seu filho. Do seu filho que está com problema. Agora ele estava feliz que eles fizeram teshuvá e ele poderia ajudar. O exército de Amon se reuniu na terra de Manassés, pronto para atacar Bene Israel. Os Amoni pensavam que Bene Israel ficaria tão assustado que se renderia sem lutar, mas Bene Israel não fez nada. Eles reuniram seu exército para a guerra, também em um lugar chamado Mitzpeh. Quando os Amoni viram isso, eles decidiram adiar o ataque. Eles esperavam por um momento melhor. Os Amoni retornaram à sua terra, mas Bene Israel sabia que o perigo ainda não estava terminado. Os Amoni retornariam a menos que um exército judeu marchasse para a terra de Amon e derrotasse os seus inimigos. Este era um empreendimento muito perigoso. Qual general teria coragem de atacar Amon? Bom, paramos aqui na página 81, ok? E nós vamos falar sobre o oitavo juiz, que é chamado de Jefet ou Yeftar. Bom, pessoal, isso aqui é uma leitura rápida do livro de Juízes e nós vamos para outra. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Shalom Barahá.